Vamos, abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 30. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês da família, então desde o primeiro domingo nós estamos tratando sobre o tema de família. Na semana passada falamos sobre criação de filhos, hoje nós vamos falar novamente sobre família, porque família é uma instituição criada por Deus. Foi a primeira instituição que Deus criou nessa terra, foi a família. Quando Ele fez um homem, fez uma mulher, Deus criou a família. Então, nós temos que investir na nossa família, nós temos que proteger a nossa família, nós temos que orar pela nossa família, porque a nossa família foi criada pelo próprio Deus e é a única que você tem, não é? Irmãos, 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1, acompanhem comigo a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. Ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você o alcançará e libertará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo, de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esses invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada lhe faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os soldados conduziram à frente dos animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Peço que o Senhor me use neste momento como uma ferramenta em tuas mãos, apenas como alguém que está aqui para passar aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. Eu não tenho palavras transformadoras para ninguém, eu não tenho a capacidade de curar, eu não tenho a capacidade de transformar os corações aqui. Mas o teu Santo Espírito tem esse poder, então que o teu Santo Espírito esteja me usando esta noite, Pai, apenas como uma ferramenta para a edificação de todos aqui presentes. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro.
Talvez você nunca leu essa passagem, não é? Não é uma passagem muito conhecida, muitos talvez não conhecem a história e o porquê chegamos nesse episódio. Mas, para falar de família, a sua família tem problemas? A sua família tem crises? A sua família já passou por momentos complicados? Todos nós já passamos por isso. Todos nós passamos pelos problemas. Nenhuma família é perfeita. Como eu disse, você tem apenas uma família, ela não é perfeita, mas ela é a sua família. Para relembrar algumas famílias da Bíblia, como deve ter sido para Adão e Eva ver o seu filho mais velho matar o mais novo, não é? Como deve ter sido para Abraão, que se deitou com a Agar, a sua serva egípcia, e nasceu Ismael, e quando o menino já era adolescente, Sara, sua esposa, expulsou o menino e a mãe de casa. Como foi para Abraão ver o seu filho ser expulso de casa e ir viver no deserto? Como será que foi? Como será que foi para Isaac, que orou durante 20 anos para que a sua esposa engravidasse, e quando ela engravida, descobre que tem 2 nações no ventre dela? E ainda os dois não souberam criar as crianças como deveriam. A mãe colocando um contra o outro e o pai também colocando um contra o outro. Perseguição daqui, perseguição de lá, um tentando matar o outro. Como deve ter sido para esses pais ver 2 filhos tentando se matar dentro de casa? Como deve ter sido para Davi, que era desprezado na sua casa, ficava cuidando das ovelhas lá no campo. Ninguém imaginava que ele pudesse ser o novo rei de Israel. Como será que era para Davi, quando ele se tornou genro de Saul e logo depois o seu sogro começou a persegui-lo para matá-lo? Vocês entendem que na Bíblia estamos recheadas de famílias problemáticas. Na Bíblia nós estamos recheadas de famílias desestruturadas. E nós temos que seguir o exemplo contrário do que aconteceu. A palavra de Deus nos deixa muitas coisas aqui como exemplo, para que nós possamos consertar em nossas vidas, para que nós possamos aprender com os erros do passado, para que a nossa família não seja quebrada. Assim como muitas na Bíblia, e de homens de Deus. Eu citei aqui Jacó, Abraão, Davi. Eu não citei pessoas ímpias, eu não citei pessoas que eram pagãs, eu citei pessoas que eram realmente servos de Deus e tiveram as suas casas destruídas, porque a família, ela é muito perseguida pelo inimigo. E se nós não investirmos na nossa família, se nós realmente não darmos atenção devida para a nossa família, daqui a pouco nós podemos estar aí vivendo dias difíceis dentro da nossa casa. Lute pela sua família. O contexto desse texto, que não é tão conhecido para muitos, ele já começa com uma crise familiar. Se os irmãos lembram quando Samuel vai até a casa de Davi e unge ele como próximo rei de Israel no lugar de Saul, o pai de Davi, Jessé, pede para que ele leve mantimentos para os seus irmãos na guerra. Davi poderia muito bem falar para o pai dele: pai, eu acabei de ser ungido rei de Israel, eu vou ficar servindo de office boy para os meus irmãos? Eu não vou levar coisa alguma. Mas ele humildemente obedeceu seu pai, levou mantimento na guerra, e quando ele chega na guerra, ele ouve um gigante filisteu afrontando o povo de Israel, e durante 40 dias o povo de Israel fugindo desse gigante. Todos conhecem a história. Davi pergunta qual era o prêmio de quem derrubasse o gigante, e diziam: olha, quem derrubar o gigante se casará com a filha de Saul. Então Davi vai e derrota Golias e se torna genro do rei de Israel, o rei que ele seria substituto uns anos depois. O que acontece é que depois de um tempo o seu sogro começa a persegui-lo por inveja. E o seu sogro persegue ele por todos os cantos da nação, por todos os cantos de Israel, o seu sogro persegue para matá-lo. Os irmãos conhecem essa história. Então Davi ele tem que se refugiar em cavernas e principalmente fora da nação de Israel. Davi foi obrigado a sair da nação de Israel para não ser morto pelo seu próprio sogro. Já começamos a história com uma família desestruturada. Então Davi ele vai até a terra dos filisteus. Lembra que ele matou um gigante chamado Golias, que era dos filisteus? Pois bem, a crise da família de Davi estava tão grande que ele foi procurar refúgio com os filisteus. Ele chegou ao rei dos filisteus e pediu abrigo, porque ele e os seus 600 homens estavam sendo perseguidos pelo rei Saul.
E então ele consegue a simpatia do rei filisteu, que fornece uma cidade para eles morarem, essa cidade chamada Ziclag. Era uma cidade que ficava nas terras dos filisteus, não ficava em Israel, ficava em terras estrangeiras. Então o rei, olha Davi, tudo bem, fique aqui, more aqui conosco, vocês podem morar naquela cidade, vivam a vida de vocês, levem suas mulheres, seus filhos, fiquem tranquilos aqui, vocês estão longe do rei Saul, fiquem tranquilos. Só que um dia aconteceu uma coisa muito inusitada. O rei filisteu entra em guerra com Saul de novo. E Davi, ele pede para lutar pelos filisteus. Davi e os seus homens pedem para lutar contra o seu sogro e contra o povo de Israel. Só que quando eles estavam no campo de batalha, alguns conselheiros do rei chegaram e falaram: rei, não é correto Davi estar aqui. Primeiro que ele é israelita. Ele é do time oposto. Segundo que ele é genro do Saul. E se esse homem se revolta no meio da guerra e se vira contra nós, nós estamos mortos. Então o rei manda Davi de volta para casa. Então nós chegamos no texto que nós lemos. Acompanhe comigo o versículo 1 até o 3. É a volta de Davi do campo de batalha. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, ou seja, voltaram para casa, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiaram a cidade de Ziclag, a cidade onde Davi e a sua família moravam. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam pelo caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram as suas mulheres, seus filhos e suas filhas que eles tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais forças. Esse primeiro tópico diz: lute pela sua família com lágrimas. Lute pela sua família com um coração contrito. Ore pela sua família. O texto diz que Davi, os seus 600 homens, os valentes de Davi, voltaram para casa, porque não deixaram eles lutarem na guerra. Só que quando eles chegam na cidade deles, outro inimigo dos amalequitas havia incendiado tudo que era deles. E levado filhos, mulheres e tudo que pertencia a eles, tudo. O texto diz que ele e os seus homens choraram até não ter mais forças. Não é isso que diz o versículo 4? Que eles choraram a ponto de não terem mais forças. Alguém aqui já chorou até não ter mais forças? Alguém aqui já chorou a tal ponto que perdeu o fôlego na hora que estava chorando? Alguém aqui já estava com o coração tão pesado e tão contrito perante Deus que chorou até não conseguir mais chorar? Era exatamente isso que aconteceu com Davi e os seus homens. Quando eles chegam e veem que tudo que era deles estava incendiado e toda a sua família foi levada como prisioneiro, se coloquem no lugar de Davi e dos soldados dele. Acho que eu e vocês, nós também choraríamos até não ter mais forças. Até não ter mais forças. Talvez você seja uma pessoa durona, não é? Talvez poucas coisas te fazem chorar. Quem aqui é chorão? Tem alguns chorões aí. E quem aqui é mais firme e poucas coisas fazem chorar? Mas se tem uma coisa que faz eu e você chorar, é a nossa família. Se tem uma coisa que faz eu chorar e cada um de vocês chorarem, é quando a crise se instala dentro da nossa casa. Não é assim? A família, ela faz qualquer um cair as lágrimas dependendo da situação. Derramar lágrimas muitas vezes significa nós reconhecermos perante Deus que nós não conseguimos mais lidar com aquela situação. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós não temos o controle de tudo. Talvez você possa até ser uma pessoa controladora, uma pessoa que vive a sua vida bem regrada, que vive a sua vida da forma que você acha ideal viver, mas você não tem o controle de tudo. Tudo parecia estar sob controle de Davi e os seus soldados. Eles moravam numa cidade só para eles. O rei filisteu tinha simpatia por Davi. Estava tudo bem. Até que aconteceu alguma coisa e tudo virou de ponta cabeça. Até que aconteceu alguma coisa e tudo que estava bom começou a ficar ruim. E a nossa vida é assim também. Quantas vezes dentro da nossa casa está tudo bem?
Está tudo maravilhosamente bem. E basta uma palavra mal falada, uma atitude mal tomada, parece que tudo vira nos avessos dentro da casa. De repente está tudo bem. Daí você vai numa consulta de rotina e você descobre que você está com uma enfermidade. E está tudo bem, até que muitas vezes um acidente acaba mudando o curso da sua vida e da sua família também. Então aprenda uma coisa, nem eu e nem você temos o controle de todas as coisas. Aliás, de quase nada. Deus é aquele que está no controle da nossa vida. Deus é aquele que nos sustenta. Nós cantamos um hino aqui chamado Estamos de Pé. Conta um pouco a história da igreja, principalmente nos 3 primeiros séculos, quando fundaram o Coliseu, onde crucificaram tantos cristãos que chegou a acabar a madeira em Roma para crucificar tanta gente. A igreja quase foi aniquilada, mas ela cresceu porque Deus mantém a sua igreja de pé, assim como Ele mantém as famílias de pé. Não ache que a sua família não está de pé ou está de pé porque você é o responsável. Entenda, se você tem o que comer todos os dias, entenda que se você tem saúde para levantar todos os dias pela manhã, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com aquele que estende a mão e abençoa a sua casa. Ontem nós lemos um texto aqui, dos jovens, acho que foi nos jovens, que é em vão nós acordarmos de manhã e dormirmos tarde. Ou seja, trabalharmos e corrermos atrás de todos os nossos objetivos e pensarmos apenas na nossa vida. Se o Senhor não abençoar a nossa casa, em vão é acordar cedo e dormir tarde. Porque é Ele que nos mantém de pé em todos os momentos. Ore pela sua família, chore pela sua família perante Deus. Versículo 5 e versículo 6, vamos ver o que aconteceu. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, e os homens falavam em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Não basta nós chorarmos, se nós não colocarmos a nossa esperança em Deus. Irmãos, Davi ele tinha todos os motivos para jogar a toalha, vocês não concordam? Primeiro que já não tinha mais família. A casa dele estava cheirando queimado. Levaram tudo que era dele. Até os seus companheiros, os seus 600 homens estavam contra ele agora, porque o texto diz que quando eles chegam na cidade de Ziclag, a tropa de Davi se volta contra ele, fala, nós só estamos aqui por causa de você, vamos apedrejar você. Ou seja, Davi não tinha mais ninguém. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais bens, ele não tinha mais a sua tropa, ele não tinha absolutamente nada. Davi tinha todos os motivos para jogar a toalha e desistir. Mas o texto diz no versículo 6, lá no finalzinho diz que, apesar de tudo isso, porém, Davi fortaleceu-se no Senhor. Sabe o que significa se fortalecer no Senhor? Procurar a presença de Deus para que Ele te deixe firme. Porque se fortalecer no Senhor, não sou eu que tenho a capacidade de me tornar forte, mas eu entendo que é Ele que me faz forte, por isso me fortaleço nele. Enquanto todos reclamavam, enquanto todos achavam culpado, enquanto todos estavam pegando uma pedra para tirarem Davi, ele foi o único que se fortaleceu no Senhor. No começo da minha conversão, uma coisa que eu sempre perguntava e muitas vezes não achava a resposta e ficava até indignado pelo meu pouco conhecimento na época. Por que falavam que Davi era segundo o coração de Deus? Esse rapaz só fez bobagem. Vocês concordam comigo? Davi, ele fez muita bobagem. Concordam comigo? Ele adulterou com uma mulher que não era dele, mandou matar o marido dela na guerra. Ele fez coisas terríveis, mas ele era chamado segundo o coração de Deus. Mas por quê? Por situações como essa. Você sempre via Davi, mesmo depois de uma derrota, ele aos pés do Senhor com o coração contrito.
Você nunca via Davi, ou nunca vai ler um texto em que Davi estava com uma postura arrogante perante Deus. Mesmo nos dias de vitórias e derrotas, Davi ele sabia quem era Deus na vida dele. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem contrito, um homem arrependido do que fazia. Essa é a diferença. Por que Saul era tão diferente de Davi? Porque um era arrogante e prepotente, achando que ele era o dono de todas as coisas, enquanto Davi reconhecia que ele só era rei, ou tudo que acontecia na vida dele era porque Deus o abençoava. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o salmista diz. Auxílio sempre presente na adversidade. Talvez você nunca se encontrou na mesma situação de Davi. Creio que você nunca liderou uma tropa. Creio que a sua cidade nunca foi incendiada. Creio que não raptaram a sua família inteira de uma vez só. Mas eu creio que a sua família também sofre perseguições e muitas vezes é difícil segurar a barra dentro de casa. Quando todo mundo está reclamando e brigando dentro da casa, você faz o quê? Você é aquele que vem com mais um galãozinho de gasolina para jogar na fogueira? Ou você é aquele que se fortalece no Senhor, pedindo para que Deus dê o direcionamento para a sua casa? Tem uma frase aí fora que diz que numa casa que falta pão, sabem essa? Todo mundo discute, mas ninguém tem razão. Meu pai sempre falava isso. Numa casa que falta pão, todo mundo discute, mas ninguém tem razão. Já houve discussões dentro da sua casa? Já houve aquelas discussões feias dentro da sua casa? Creio que na minha já teve, isso eu tenho certeza. E na de vocês também. Quando a discussão está feia dentro da nossa casa, nós fazemos igual os soldados de Davi, que já se aprontaram para pegar uma pedra, ou nós somos como Davi, que se fortalecem em Deus e acalmam a situação? Você é aquele que piora a situação, ou você é um apaziguador da situação? Como você tem agido dentro do seu lar? Não desista quando todo o cenário te incentivar a desistir. Não jogue a toalha quando tudo está destruído. Se fortaleça no Senhor, coloque a sua esperança nele. Não coloque as suas esperanças nos seus familiares. Não coloque as suas esperanças em relacionamentos. Não coloquem as suas esperanças dentro do seu lar. Coloque a sua esperança em Deus. E entenda que Ele mantém a sua família de pé. Coloque Deus em primeiro lugar, lute pela sua família, mesmo com os defeitos que ela tem, porque é a única que você tem. Ela é a única que você tem. Vocês já pararam para analisar que sempre a grama do vizinho parece ser mais verde do que a minha? Minha casa está com esses problemas, mas parece que na casa do fulano de tal não acontece essas coisas. Sempre nós olhamos para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, e nós deixamos a nossa grama muitas vezes mal cuidada. Cuide da sua família, promova a paz dentro do seu lar. Seja aquele que leva a paz de Deus dentro da sua casa. Perdoe mais, abrace mais. Fale coisas que você está querendo dizer há muito tempo e por algum motivo você não disse. Não espere acontecer como Davi, que ele perdeu tudo, para depois ver a falta que fez a família dele. Versículos 7 e 8, acompanhem comigo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aqui nós vemos Davi fazendo uma oração simples, pura e simples. Davi pede o colete sacerdotal. Daquela época os reis eles tinham o costume de orar com o colete sacerdotal dos sacerdotes, porque Davi também era. Então ele faz uma oração muito simples. Vocês repararam? Senhor, devo ir atrás dos invasores? Ponto. Exclamação, quer dizer, ele fez uma pergunta. E Deus responde, sim, vá que você conseguirá. Reparem que a oração de Davi foi simples. Sabe o que isso nos mostra? Muitas vezes a gente fica, o homem principalmente,
ele dá muita importância para as orações eloquentes, né? Para as orações de impacto, aqueles que falam bonito, aqueles que falam palavras maravilhosas, aqueles que têm uma forma de orar que emociona qualquer um. Mas não é isso que Deus está preocupado na sua oração. Não é isso que Deus não está preocupado com as palavras que sairão da sua boca, mas Ele está preocupado se essas palavras vêm do coração. Davi estava tão contrito que a única oração que ele fez foi: Senhor, eu devo ir atrás deles? Eu devo ir atrás deles? Quantas vezes você não tem força para orar na sua casa? Você já passou por isso? Você ajoelha para orar ou procura a presença de Deus, mas parece que você não quer orar, você não tem ânimo para orar, parece que nada flui, não é assim? Nada flui. Mas ore a Deus, persista mesmo nos momentos difíceis. Eu já contei essa história, é um breve relato. Hernandes Dias Lopes, ele conta num dos sermões dele sobre a simplicidade da oração. Ele diz que uma senhora, ela criava sua neta num casebre bem distante. Era uma cidade, uma área rural. E ela cuidava da sua neta. E a sua neta estava muito doente, estava acamada. E o único hospital mais próximo era 3 quilômetros da casa. Não tinha carro, não tinha moto. E a menina não conseguia andar até lá. Então a avó deixa a menina em casa e vai até o hospital mais próximo. Chegando lá, ela conta a situação da sua neta, mas não tinha nenhum automóvel para levar um médico na casa da menina e não conseguiu dar jeito. Só tinha jeito se a menina fosse até o hospital. Então essa senhora, que nem cria em Deus, porque ela não tinha intimidade nenhuma com Deus, ela passa na frente de uma igreja e a porta estava aberta e ela vê pessoas ajoelhadas orando. Então ela ajoelha também e, na sua simplicidade, era a primeira oração que essa senhora fazia na vida dela. Ela ora: Senhor, o Senhor sabe que eu nem te conheço direito, mas eu só peço uma coisa: cura minha neta, porque senão ela vai morrer. Já procurei médicos, os médicos não foram, não tenho condições nenhuma de levá-la até algum lugar. Cura minha neta, por favor. Eu moro na casa tal, o endereço tal, passando no mercadinho, o senhor vira à direita e o senhor vai ver que é um casebre. O senhor pode chegar lá. Só faz um favor para mim, não esquece de deixar a chave embaixo do tapete vermelho na frente da porta, porque senão eu vou ficar presa para o lado de fora. Fez uma simples oração e as outras pessoas riram da cara dela. E ela foi embora. Quando ela chega na casa dela, a neta está brincando no quintal. E ela, surpresa, fala: filha, você estava agora acamada, você estava com febre. Agora você está aí como se nada tivesse acontecido. Ela falou: ué, vovó, a senhora não foi buscar o médico? Ele esteve aqui. Ele estava todo de branco, vovó, ele era tão bonito. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse que eu ficaria curada, e ele pediu para avisar uma coisa para a senhora, vovó: a chave está debaixo do tapete vermelho, onde a senhora pediu para ele deixar. Uma oração simples é a que Deus ouve. Uma oração simples é aquela que Deus ouve. Deus, ele não está querendo saber quantos vocabulários você sabe, quantas palavras eloquentes você sabe dizer. Se nada disso vier do seu coração, de nada vale. Você tem orado de coração? Qual foi a última oração que você fez na sua casa? Que realmente veio daqui de dentro, não apenas da boca para fora. Qual foi a última vez que você colocou a sua família perante Deus nas suas orações e essa oração veio aqui de dentro? Com palavras simples, mas veio aqui de dentro. Qual foi a última vez? Ore pela sua família, não deixe de orar pela sua família. Agora, para nós caminharmos para o final, versículo 18 ao versículo 20. Diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Repare que não bastou orar. Davi orou e foi atrás. Davi orou, Deus respondeu e ele foi atrás.
Repare que a oração ela tem que ter uma ação. Não basta nós ficarmos sempre também nessa desculpa gospel, porque parece que é uma desculpa gospel. Sempre que você se depara uma situação, você diz, vou orar. Mas parece que esse vou orar nunca termina, porque você nunca age. Tem uma frase que diz que agir sem orar é loucura. E orar e não agir é omissão. E omissão é pecado. Existem momentos na nossa vida que nós temos que agir também. Não basta nós orarmos pela nossa família e continuarmos tratando a nossa família mal dentro de casa. Não adianta nós orarmos pelo nosso casamento e não buscarmos diálogo e entendimento uns com os outros. Não basta eu orar pelo meu filho, mas eu não procurar dar uma educação de qualidade para ele segundo as Escrituras. Não basta orar se nós não fizermos absolutamente nada. Nós temos também que agir. Davi foi atrás. Orou, Deus respondeu e ele foi. 200 homens estavam cansados e não quis ir, mas ele foi com 400 mesmo. E quando ele chegou, ele viu todos os amalequitas festejando e ele matou todos, não escapou ninguém. E ele recuperou tudo. Aí eu pergunto para você, o que tem se perdido dentro da sua casa, que muitas vezes o inimigo já levou embora? No caso de Davi era a família inteira. Mas dentro da sua casa, o que tem se perdido, que o inimigo já levou embora há muito tempo? Talvez o diálogo. Talvez o diálogo, a paciência, o carinho, momentos de qualidade. O que será que o inimigo já levou embora da sua casa há muito tempo e que você agora precisa buscar? O que será? Você consegue refletir aí e pensar? O que tinha antes na sua família que era muito bom e por que não tem hoje? Se não tem hoje, o motivo por que não tem, você consegue refletir nisso? Será que muitas vezes nós não estamos com o coração endurecido? Será que muitas vezes o nosso coração não está duro como pedra e Deus exige quebrantamento? Porque não adianta nós orarmos e continuarmos com a mesma postura de sempre. Isso não muda absolutamente nada. Não negligencie a sua família. Não terceirize a criação dos seus filhos. Seja você um sacerdote dentro do seu lar. Seja você alguém que promove a paz de Deus dentro do seu lar. Você, filho, honre os seus pais, obedeçam os seus pais. Pais, eduquem os seus filhos no caminho do Senhor. Não irritem os seus filhos. É isso que a Bíblia diz. Se cada um fizer a sua parte, gente, as famílias elas se recuperam, se reestruturam e a gente continua caminhando, não é? Só que muitas vezes a gente sempre espera do outro. Eu não faço porque o outro não faz. E o outro não faz porque eu não faço. E assim vira uma bola de neve e ninguém faz nada e o clima fica daquele jeito até que o diabo ele destrói as famílias. Não permita isso. Não permita dentro da sua casa isso. Vamos orar.